Boa noite, irmãos e irmãs. A paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu gostaria de reforçar aqui dois avisos. O primeiro é o nosso encontro de Natal no próximo domingo. Eu gostaria de pedir você que olhasse para essa oportunidade como uma oportunidade singular, que você percebesse que contar a história de Cristo é uma das melhores maneiras para conseguirmos alcançar o coração das pessoas. Por quê? Porque o Evangelho é isso, é a história do nosso Senhor. É contando a história do Cristo que veio ao mundo, morreu por nós e ressuscitou, é que realmente as pessoas têm um encontro com o poder da sua palavra e podem ser transformados, alcançando assim a salvação. Então eu gostaria que você olhasse para essa oportunidade como uma oportunidade evangelística e colocasse no seu coração o desejo de convidar uma pessoa. Uma pessoa. Se você convidar uma pessoa para estar aqui conosco, você vai estar fazendo uma grande obra para o reino de Deus. Estamos combinados? Amém? Amém, irmão? Você sabe quando fala amém é um negócio assim que liga no céu, é aquele, né? Você tá ligado que agora vocês se comprometeram com uma coisa que é superior, né? Estão entendendo isso, né? Amém? Então, vamos lá, vamos convidar. Segundo aviso. Por favor, você que tem alguma roupa na sua casa, sapatos, né? Em janeiro, nós vamos ter uma experiência muito legal aqui na nossa igreja. Nós vamos receber do dia 16 até o dia 22 de janeiro, uma equipe de jovens que vai fazer um intercâmbio conosco. Eles vão passar uma semana então aqui conosco. Eles estão vindo de uma Igreja Batista de Moema, e eles estão vindo para poder ter uma experiência aqui na nossa cidade, com a nossa igreja, aprenderem conosco, também nos ensinarem, e nós vamos ter essa experiência de evangelismo, onde nós queremos envolver os nossos jovens, onde nós queremos fazer com que essa experiência também se torne uma experiência marcante para o tempo da nossa comunidade, e queremos estreitar as nossas relações com essa igreja, e queremos, quem sabe, depois também fazermos uma programação parecida, pegar os nossos jovens e mandar os nossos jovens para lá. Então vai ser um evento muito legal. E uma das propostas desses jovens que estão vindo é uma proposta de fazer e realizar um bazar aqui em Cascavel. Então, se você tiver roupas, sapatos, que você possa doar, uma coisa com qualidade, uma coisa boa, mas que você sabe que vai abençoar outra pessoa. Então, por favor, traga nos próximos domingos, traga nos próximos cultos. Nós vamos ter um lugar ali para depositarmos essas roupas, tá? E depois nós vamos selecionar isso, e quando essa equipe chegar, os nossos jovens, junto com esses outros jovens, vão realizar esse bazar, e nós esperamos que esse recurso seja revertido também para abençoar a nossa comunidade. Amém? Amém, irmãos? Amém. Isso aí. Bom, nós estamos conversando sobre a nossa campanha de Natal, e a nossa campanha de Natal tem um tema, que é Somos Um. E até agora nós já falamos sobre sermos um com Cristo, e quando nós falamos que somos um com Cristo, nós estamos tocando nessa parte muito significativa da fé cristã, que fala sobre a nossa unidade mística com Cristo. Nós temos essa relação de unidade com Ele num campo misterioso, sobrenatural. É esse campo místico que realmente nos liga a Cristo de uma forma muito poderosa, especial, e nos liga porque um dia Ele nos comprou, um dia Ele nos quis, um dia Ele nos resgatou. Também falamos sobre a experiência de sermos um a partir da gratidão
essa experiência da gratidão que nos liga, que nos torna mais humanos, que nos torna mais sensíveis às realidades à nossa volta, que nos faz reconhecer a vida por uma dinâmica mais bela, nos faz olhar a vida por um espectro mais colorido, mais saboroso. E essa é uma visão prática da nossa experiência de sermos um. Hoje nós vamos falar da experiência mais significativa do sermos um. Nós podemos dizer que essa experiência ontológica. O que é a experiência ontológica? É a experiência essencial, a experiência mais interna, a experiência que nos faz ser, mas ser no nosso interior, ser na nossa totalidade, ser com tudo que somos e tudo que temos, um em Cristo, um com o outro. Essa experiência que a Bíblia nos chama a experimentarmos na nossa fé cristã. Então eu convido você a ler o texto que se encontra no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 3, a partir do versículo 13. Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, versículo 13. Diz aí: então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele mesmo momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é meu Filho amado, em quem me agrado. Até aí. Eu pergunto a você que está aqui hoje, você já teve essa experiência? O céu já se abriu, sabe? Uma voz veio do céu, você ouviu: você é meu Filho amado, e em você eu tenho alegria, em você eu tenho prazer. Você teve essa experiência? Eu não. Eu nunca tive essa experiência de ver o céu abrir, de uma pomba descer, de ouvir em voz audível Deus falando comigo, né? Tu és meu Filho amado, em ti eu me agrado. Mas apesar de não ter tido essa mesma experiência, eu tive várias outras experiências que elas por si mesmas foram como se fosse a voz de Deus no meu coração, onde eu ouvia claramente o Senhor falando: Serginho, porque ele tem intimidade, né? Você é meu Filho amado, em você eu tenho prazer. Eu me agrado de você. São várias as experiências que nós desenvolvemos na nossa jornada espiritual, e em determinados momentos parece que Deus vem quando nós estamos nos sentindo mais tristes, mais angustiados, mais necessitados, e Ele calmamente põe a mão no nosso ombro e Ele fala: ei, não esquece não, você é meu Filho amado. Em você eu tenho me alegrado. Em você eu me alegro. Sabe, quando eu olho a história de Jesus, eu consigo perceber vários momentos em que Deus fez isso com Jesus. Às vezes não nessa mesma proporção, mas em vários momentos da nossa vida, Jesus faz também conosco. É aquele momento em que Jesus está no alto do monte com Pedro, Tiago e João, e de repente aparecem ali Moisés e Elias, e o céu se abre e uma voz diz: eis o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi.
É uma experiência, novamente com Jesus. Jesus está ouvindo o Pai falando: ei, você é meu filho amado. Aquela experiência onde Jesus envia os 70 discípulos, todos eles agora com autoridade. E quando os discípulos retornam, ele expressa a visão que ele teve. Ele diz: eu vi os céus abertos e Satanás caindo. E quando os discípulos começam a relatar aquilo que foi feito em nome dele, diz que Jesus é tomado de uma profunda alegria. É como se ele ouvisse a própria voz de Deus através de tudo aquilo, de toda aquela visão, de toda aquela percepção. Ei, você é meu filho amado. É como naquele fatídico dia do Getsêmani, onde Jesus está ajoelhado, chorando, o seu corpo, a sua alma está em colapso, ele começa a suar sangue, ele está diante da situação mais terrível da vida dele. A cruz agora é inevitável, a cruz é uma realidade que está a poucas horas, e ele sua sangue, e de repente o céu se abre, vem anjos e começa a servi-lo. Vem anjos e começam a cuidar dele. E ali Deus fala para ele: ei, você é meu filho amado, eu cuido de você, eu cuido de você. E sabe, existem muitas experiências na nossa vida, muitas experiências que poderiam traduzir para nós essa mesma voz de Deus, que fala conosco: ei, você é o meu filho amado, e em você eu me alegro. E qual a importância disso? Muita, porque para Jesus, o que o define não são as circunstâncias da vida. O que o define não é a dramaticidade da nossa história. O que o define não são os problemas. O que o define não é que ele era um judeu do primeiro século, que se vestia como judeu, que falava como judeu, que era um rabino, que estava inserido dentro daquela cultura judaica do seu tempo, que participava das cerimônias judaicas do seu tempo. Não, o que define Jesus não é que ele é um judeu do seu tempo. O que define Jesus é: tu és o meu filho amado, em ti eu tenho prazer. Ele precisa entender, e Jesus assim o entendeu, que o que define o seu ser, quem define o seu coração, quem define as suas expectativas, quem define os seus propósitos de vida, quem define o seu significado, a sua significância existencial, quem define os seus sonhos, quem define como ele age nesse mundo, é que ele é um filho amado de Deus. E o mundo tenta roubar isso de nós. Ele tenta roubar de nós essa grande alegria que nós temos, simplesmente de nos entendermos, em primeiro lugar, antes de todas as coisas, como filhos amados de Deus. E quando ele rouba isso de nós, ele rouba não apenas uma perspectiva religiosa, ele rouba de nós a nossa identidade mais essencial, a nossa identidade ontológica, ou seja, aquilo que nós somos no nosso interior, aquilo que nós somos como seres criados por Deus, aquilo que faz de nós quem somos. E todos nós estamos ligados, de alguma maneira, por essa identidade. Essa identidade do Cristo. Essa identidade do Cristo que vive em nós. Nós não somos só nós. Eu não sou só o Sérgio. Eu não sou só o Sérgio, marido da Bruna. Eu não sou só o Sérgio, marido da Bruna, pai do Davi. Eu não sou só o pastor da Igreja Evangélica Livre.
Eu não sou só brasileiro. Não é isso que me define. O que me define, em primeiro lugar, é que eu sou um amado filho de Deus. E eu preciso entender isso, eu preciso escutar isso da boca de Deus, mesmo que seja em palavras silenciosas que chegam aos meus ouvidos através das circunstâncias, das situações que a vida me proporciona, e delas eu consigo retirar essa experiência do Deus que fala e fala: tu és o meu filho amado, eu tenho alegria em você. Mas como eu disse, o mundo tenta roubar isso de nós. Lembra de José? José, ele é neto de Abraão. Abraão é o pai da fé. Abraão é aquele que foi chamado por Deus. Abraão é aquele que Deus convidou para um relacionamento de amizade e falou: olha, a partir de você, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. E aí Abraão tem um filho que se chama Isaque, e Deus fala: olha, Isaque, o meu negócio que era com seu pai, agora também é com você. Eu vou abençoar você, eu vou ter um relacionamento com você. Você também, Isaque, é meu filho amado a partir de agora. Você também é especial para mim, Isaque. Aí, o tal do Isaque tem um filho que se chama Jacó. E Jacó é o neto de Abraão. E esse Jacó, que era um camarada assim, complicado, enganador, o nome dele já diz tudo. Ele tem uma experiência com esse Deus, e esse Deus, quando o encontra, o transforma de Jacó para Israel. E nessa experiência de transformação, ele já não é mais um enganador, agora ele é o príncipe de Deus, porque é isso que significa Israel, como se fosse um filho de Deus, porque Deus é o rei. E ele está falando: Jacó, tu és o meu filho amado, Jacó. E aí esse Jacó tem vários filhos, e dentre esses filhos ele tem um filho chamado José. E José, ele, como todos conhecem a história, é vendido para o Egito pelos seus irmãos, boicotado, chega no Egito. Ele sofre, ele chega como escravo, ele serve na casa de Potifar, depois ele é acusado de tentativa de estupro da esposa de Potifar. Potifar manda ele para a prisão, ele passa anos na prisão, ele ajuda 2 prisioneiros junto com ele. O prisioneiro que ele ajudou fala que vai ajudar ele quando saísse da cadeia. Aí ele sai da cadeia e não ajuda José, passa-se vários anos, José preso. Aí um dia dá um problema no palácio, o rei tem um sonho maluco e ninguém conseguia interpretar o sonho. Chega esse homem que estava preso e agora trabalhava lá no palácio, fala assim: olha, tinha um homem lá na prisão que interpretou o meu sonho e deu certo, chama ele. E aí eles se lembram de José, que estava lá naquele cárcere podre, frio, fétido, e tiram ele, colocam ele diante do faraó, aquele que é considerado Deus na terra. E aí o faraó fala: eu tive um sonho. E José fala assim: mas Deus pode revelar. Não, você não é Deus, mas o meu Deus pode revelar. Aí o faraó fala: ok, fala aí. E ele interpreta o sonho, como todo mundo sabe, o sonho das vaquinhas. Saindo dali, o rei fala: você agora não é mais José. E José olha e fala: não, agora você é Zafenate Paneia. Você já não é mais José. Você agora é um egípcio, Zafenate Paneia. E como egípcio que é, você vai estar no segundo escalão de poder. O primeiro escalão sou eu, o segundo é você. Você agora é o primeiro-ministro de todo o Egito. Só recebe ordens de mim. Você é Zafenate Paneia. E ele então entende que é Zafenate Paneia. Ele passa os próximos anos dele como egípcio. Ele se veste como egípcio. Ele participa da cultura dos egípcios. Ele come a comida dos egípcios. Ele se casa com a filha do sacerdote egípcio. Ele tem um filho, e o seu primeiro filho recebe um nome egípcio, Manassés.
E José é um típico egípcio, até que um dia ele está sentado e através de uma experiência triste, trágica, Deus coloca a mão no ombro dele e fala: ei, José, não é o Egito que te define, não é o que você conquistou no Egito que te define. Você é definido por aquilo que você é para mim, e para mim você é um filho amado. Quando? Quando os irmãos dele chegam. Quando os irmãos dele chegam, ele olha e vê os irmãos na fila, ele está distribuindo alimento, tem uma fome na terra, e ele percebe que aqueles que foram os seus algozes, aqueles que o venderam, estão ali, e ele fala: eu tenho duas opções, eu mato eles agora, ou então eu perdoo. E ele fica nessa crise até o dia que ele se revela para os irmãos, porque ele se revela aos irmãos, porque Deus se revelou a ele primeiro, e quando ele se revela, ele diz: não foram vocês que me mandaram para o Egito. Aí ele entende: não foram vocês que me mandaram para o Egito, mas foi Deus. Ele me mandou para cá, para a preservação da vida. Para a preservação da vida. Ei! Quando você entende que você é um filho amado de Deus, você entende o propósito de Deus para a sua vida, entende que você já não é só mais um na multidão, você entende que existem propósitos soberanos, que existem propósitos grandiosos de Deus, para que Ele use quem é você dentro de toda essa estrutura social no mundo para a preservação da vida. É isso que a igreja significa. Aqueles que foram chamados por Deus em Cristo Jesus para terem uma vida diferente e preservarem a vida. Por isso Jesus vai dizer: vocês são sal da terra. Sal não só dá sabor, mas sal previne o apodrecimento. Ele previne a vida, ele mantém a vida. Meus irmãos, nós somos chamados por esse Deus para ter essa experiência de filiação, de ouvir quem somos de fato, porque isso muda tudo. Essa certeza impede que a nossa identidade essencial, ontológica, ela se perca. Como, por exemplo, Daniel. Daniel um dia estava lá na vida palaciana dele, e o rei Nabucodonosor invade Israel, Judá, destrói Jerusalém, pega aqueles jovens do palácio, levam todos como escravo para a Babilônia, e dentro daquela comitiva de escravos estava o jovem Daniel, e quando Daniel chega na Babilônia, o rei tem uma grande proposta para ele, e fala: você não vai mais se chamar Daniel, eu vou mudar quem você é, assim como foi tentado fazer com José, vou mudar quem você é. Ah, é? É. Não vou ser mais Daniel? Não. Quem que eu vou ser então? Agora você é Belsazar. Belsazar é o quê? O adorador de Bel. O adorador de Bel. E eu vou fazer o que aqui? Não. Agora você vai viver aqui no palácio e eu vou escolher os melhores, e é bom você estar entre eles, porque se não estiver entre eles, vai quebrar pedra. E Daniel olha para aquilo e fala assim: ok, vamos ver então como é que eu vou me virar nessa nova realidade. É um mundo estranho, é um mundo caótico, é um mundo que é totalmente alienado da verdade de Deus, do Deus que eu conheço. Aí o Daniel olha para tudo aquilo que está sendo oferecido pelo rei, comida, bebida, das melhores que tinham, as dançarinas do rei, tudo estava ali à disposição dele. E diz o texto então, em Daniel capítulo 1, versículo 8, que aquele jovem diz para si mesmo e diz para o chefe dos guardas: eu não quero me contaminar com as iguarias do rei. Eu não quero me contaminar com isso.
Olha, podem mudar o meu nome. Olha, podem tentar mudar a minha cultura, pode me vestir de babilônico, pode me fazer trabalhar aqui, pode me colocar no palácio para eu ajudar na administração, mas não mudam o meu coração, não conseguem mudar a minha essência, não mudam o meu ser, não mudam a minha identidade ontológica, não vão conseguir mudar o meu amor por Deus. A história de Daniel é de alguém que vive em um mundo completamente avesso às verdades de Deus, mas que perseverou em servir ao Senhor. Em todos os momentos, todos os reis com quem Daniel teve contato, todos eles tinham um testemunho a respeito de Daniel. Nós não sabemos muito a respeito desse homem, nós não sabemos muito sobre esse tal de Daniel, mas uma coisa nós sabemos, eles diziam: nele existe o Espírito dos deuses santos. Nele existe o Espírito dos deuses santos. Esse homem, ele tem algo diferente. Ele não se deixou contaminar. Ele não se permitiu ser moldado pela cultura local, pelo estilo de vida local. Ser chamado de um amado filho de Deus não é só um grande privilégio. É uma grande responsabilidade. Esse grande privilégio de Jesus, quando ele ouve ali Deus falando com ele, ao sair do batismo: você é o meu filho amado, em ti eu tenho prazer. Também quando ele escuta lá no Monte da Transfiguração, transfigurado em toda a sua glória, Deus fala: tu és o meu filho amado, em ti eu tenho prazer. Aí Deus olha e fala assim, está lá está lá Elias e Moisés. Está Moisés lá, gente, o grande legislador de Israel, o grande homem de Deus, está ali junto com eles. E Elias, o maior dos profetas. Está a lei e os profetas, está todo o Antigo Testamento diante de Jesus, e diante de Pedro, Tiago e João. E a voz de Deus é assim: esse aqui é que é o meu filho amado. A ele vocês têm que ouvir. É a ele que vocês têm que ouvir. Então todos os olhos, em todos os momentos, em toda a história humana, se voltam imediatamente para Jesus. E sobre Jesus recai uma grande responsabilidade. A responsabilidade de glorificar o nome de Deus. A responsabilidade de zelar pelo nome de Deus. A responsabilidade de não manchar a reputação de Deus. Ou seja, a reputação de Deus está sobre Jesus. Quando Deus ele olha para nós e diz: olha, vocês são os meus filhos amados, também recai sobre nós essa grande responsabilidade. O nome de Deus, a reputação de Deus está sobre os nossos ombros. Jesus vai falar assim: o nome de Deus é blasfemado entre as nações por vossa causa. É por causa de vocês. Ele está falando por causa dos judeus, claro, mas nós nos incluímos nessa turba porque nós também fazemos parte desse movimento religioso que serve a esse mesmo Deus. E muitas vezes nós não entendemos que ser chamado de um genuíno filho de Deus, um amado filho de Deus, nos traz essa responsabilidade. E o que é ser chamado de um verdadeiro filho de Deus? É entender, irmãos, que quando Deus nos chama, quando Ele me chamou para ser esse amado filho dEle, não é que Ele simplesmente olhou para mim e falou assim: bom, você é um cara legal, você tem muito potencial, então por causa de todo o seu potencial e por causa de todo o seu valor, agora você é meu filho. Deus não vai nos dar a filiação porque nós temos valor, mas é por causa da filiação que recebemos que passamos a ter valor. O valor está sobre nós porque Deus um dia nos chamou. E quando é que Ele me chamou?
Ele me chamou ainda quando eu não existia. Ele me chamou, essa história começou antes dos tempos, antes da fundação do mundo, antes que tudo existisse. Antes de tudo vir a existir, eu já existia no coração de Deus, mesmo antes dele me chamar à existência. Deus estava sonhando comigo e sabia que um dia eu estaria aqui, justamente para falar aos irmãos a respeito desse Deus de amor que Ele é. É esse Deus poderoso que resolveu incluir em cada um de nós valor e nos dar valor. Então o valor não é nosso. Então esse Deus que nos chama, que nos faz ter esse imenso valor, coloca sobre os nossos ombros essa responsabilidade de glorificá-lo, essa responsabilidade pela reputação dele. É por isso que você entra lá no seu trabalho, ou pelo menos deveria entrar, tipo assim, agora, a partir de hoje, e você entra lá na sua ala, você entra lá no seu escritório, você entra lá na sua empresa, né, e bate na porta e fala assim: ei, Jesus está aqui. E Jesus vai trabalhar aqui a partir de agora. E aí todo mundo olha assim: sério, você está ficando maluco? Mas onde é que Jesus está? Aí você fala assim: está em mim. Está em mim. E se você for muito crentão, daqueles crentão mesmo, assim, sabe? Mesmo, marrento, você vira e fala assim: sabe por quê? Porque já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O viver agora que eu tenho na carne é para a glória de Deus. Né? Mas deveria ser assim. Nós deveríamos ter essa responsabilidade. Mas existe, sabe, muito daqueles crentes, sabe, desculpa a maneira como eu vou falar, mas aqueles crentes meia boca, que você fala com ele assim: olha, cara, você tem que espelhar Cristo no mundo. A responsabilidade sobre essa reputação de Deus está sobre você. Não, sobre mim não, você está doido? Eu não. É o seguinte: não olha para mim, não. Você não tem que olhar para mim. Olha para Jesus. Tem que olhar para Jesus. Me mostra Jesus. Cadê Jesus? Se Ele não puder ser mostrado ao mundo através de nós, dos seus filhos, da sua igreja, se a glória dEle não puder ser mostrada em nós, através dos nossos atos, se Jesus não for visto em cada negociação que nós fizermos, em cada trabalho que nós colocarmos à mão, em cada relacionamento que nós desenvolvermos, em cada uma das nossas famílias, em cada um dos nossos filhos, em cada pai, mãe, se Jesus não puder ser visto dentro de uma igreja, nas relações que se desenvolvem e se costuram dentro da igreja, se Jesus não puder ser visto no nosso perdão, se Jesus não puder ser visto na superação das nossas dores, se Jesus não puder ser visto nesses momentos, Ele vai ser visto aonde? Se Jesus não puder ser visto na nossa moral, na nossa ética, Ele vai ser visto aonde? É conosco essa relação. Mas só entendemos essa responsabilidade se lá dentro, lá dentro de nós, lá no mais íntimo, lá naquilo que você é de fato, não nas máscaras que nós colocamos no dia a dia. Sabe, não nos capuzes que nós começamos a trocar no dia a dia, sendo um quando você está com uma pessoa, sendo outro quando você está com outra pessoa, sendo outro quando você está na igreja, sendo outro quando você está no trabalho. Cada local é uma máscara, cada local é uma experiência, cada local é uma pessoa, cada local é uma faceta. As pessoas hoje estão parecendo quase que tendo uma relação com um mundo quase que esquizofrênica, porque ela se porta de várias maneiras, ela é multifacetada, ela tem várias personalidades, dependendo do ambiente que está. Não é o mundo que nos define, não são os momentos em que estamos. Nós precisamos ser um só, em todos os lugares, e esse um que nós somos amados filhos de Deus, que carregam a responsabilidade.
E sempre Deus está nos lembrando disso. Se você puder ouvir naquelas experiências mais trágicas, nas circunstâncias mais complexas, naquele momento em que você recebe um grande presente, aquele momento em que a pessoa amada tem a cura, quando você tem uma experiência poderosa com Deus, e de repente você olha para si mesmo, e põe a mão no peito, e olha para o alto, e fala assim: obrigado, Senhor, eu entendi que o Senhor me ama. E você olhando para o céu fala assim: eu não sei muito bem por que não, olha para mim, eu não sei por que o Senhor me ama. E ele fala para mim: mas eu te amo assim mesmo, eu te amo assim mesmo. Você fala assim: mas Senhor, eu não tenho valor nenhum. Ele vira para você e fala assim: eu sei, mas Senhor, eu não tenho nada para dar em troca. E ele fala: eu sei, é por isso que se chama graça, e não barganha, e não negociação. A nossa relação é baseada na graça. Eu amo você não porque você tem valor, mas eu amo você para que você tenha valor. Para que você tenha valor. E porque você entendeu esse valor que eu dei para você, eu dou a você uma experiência tão grande, que eu vou dar a você a responsabilidade de carregar minha reputação. A responsabilidade de carregar minha reputação. E aí eu lembro dos 3 patriarcas de Israel: Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, Isaque e Jacó. É muito interessante que nas Escrituras, quando vão falar a respeito de Deus, em muitos lugares, quando vão tentar definir Deus, quando vão tentar explicar de qual Deus estão falando, quando vão tentar apontar qual é o Deus a quem eles estão se referindo, eles vão falar assim: é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Deus deu a si mesmo o nome de Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Isso é muita responsabilidade, mas também é um grande privilégio. É quando as pessoas tentarem interpretar o Deus aí fora e falarem assim: que Deus é? Que Deus, que Cristo é esse que você está falando? É o Cristo da Regina, é o Cristo do Edson, é o Cristo do Hamilton. É desse Cristo que eu estou falando, não é de outros Cristos que estão sendo pregados aí fora, não é de outros deuses, é desse Deus. Qual Deus? As pessoas vão entender, é do Deus deles, é o Deus do Bruno. E as pessoas falam: eu sei, agora eu sei de qual Deus você está falando. Agora eu sei, eu consegui entender, a imagem veio, porque eu liguei a pessoa à divindade, eu liguei o comportamento ao ser divino, eu liguei a transformação ao poder de Deus, eu liguei quem Ele é, e porque Ele é desse jeito, Ele só pode expressar um ser divino. É isso que Deus faz, colocando sobre nós essa grande responsabilidade e esse grande privilégio. Mas, às vezes, também, quando Deus, Ele vem até mim, em muitas situações, e Ele me segreda novamente, esse grande segredo de que: Sérgio, você é meu filho amado, em você eu tenho prazer. E quando Ele vem segredando isso ao meu coração, às vezes me dá um pouquinho de medo. Porque muitas vezes eu me pergunto: Senhor, realmente eu estou esquecendo? Não é que eu não sei, Senhor, mas é que parece que com o tempo a poeira vem entrando. E vem tomando conta, e vem cobrindo esse conceito, vem cobrindo essa bela
identidade que eu tenho no Senhor. E eu vou permitindo que o mundo venha me moldando. É porque nós vamos permitindo isso, que bons cristãos, amados filhos de Deus, fizeram coisas terríveis. É por causa disso que amados filhos de Deus, como protestantes, se levantaram logo depois da Reforma para matar os católicos. É por causa disso que amados filhos de Deus, protestantes, celebravam, cultivavam, mantinham a escravidão na América do Norte. É por causa disso que amados filhos de Deus apoiaram não só eticamente, moralmente, mas financeiramente o apartheid na África do Sul. É por causa disso, irmãos, e dessa nossa capacidade de permitir que a poeira, o entulho vá tomando conta do nosso coração, e essa identidade mais essencial com o tempo vá se perdendo, que muitas vezes nós fazemos coisas que não fazem jus a esse título de amados e amadas filhos de Deus. É por causa disso, então, vira e mexe, Deus precisa segredar novamente isso no seu coração. E nos lembrar, ei, não esquece quem você é. Porque se você esquecer quem você é, você vai permitir que a cultura ao seu redor, ela controle quem você é. Vai permitir que você seja conduzido por uma política de ocasião, vai permitir que você seja conduzido por uma religião fria, vazia, tacanha, vai permitir que você seja enganado, sabe, por mentiras religiosas que mais tentam colocar no seu coração um desejo de necessidade e de ganância, do que de fato fazer com que você entenda essa relação maravilhosa de filho e filha de Deus, de se relacionar com Deus por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele pode fazer por você. E nós começamos a deixar que isso suje o nosso coração, mas aí vem Deus e coloca a mão. E toda vez que Ele vem, coloca a mão e segreda isso ao nosso coração novamente, pode ter certeza que o diabo está bem perto. Pode ter certeza que o diabo está bem perto. Foi aí, logo depois do texto que nós lemos, e Jesus ter ouvido, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Se você puder acompanhar, capítulo 4 agora. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Então o Espírito de Deus veio e levou Jesus, conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É nesse momento que você ouve a voz de Deus, é o próprio Cristo, o próprio Deus falando ao seu coração: ei, fica firme. Fica firme, porque vem momentos também de dificuldade. O diabo vai entrar e ele vai tentar roubar a sua identidade. Vão vir momentos de dificuldades e todos nós enfrentamos circunstâncias complexas. Mas não são essas circunstâncias, não são essas vicissitudes da vida que nos definem. O que nos define é quem Deus diz que somos. O diabo, quando ele entra para nos tentar, o que ele tenta fazer em primeiro lugar não é fazer você prestar atenção nas dificuldades que você está enfrentando, é fazer você duvidar de quem você é. É por isso que quando ele fala para Jesus, a conversa mole dele é assim: se tu és, tem um se. Tem um se, tem essa preposição de dúvida
aí no texto. Um se, que entra justamente para colocar em xeque aquilo que o próprio Deus havia segredado a Cristo naquele momento. Segredado não, ele havia explicitado, ele havia colocado para o público. E assim Deus faz. E todas as vezes que Deus coloca a nossa identidade de filhos de Deus para o público, né, é complicado, porque agora nós estamos sendo vistos por todos, e todos estão esperando de nós um comportamento segundo aquilo que um filho de Deus deve fazer, deve viver, não segundo as tradições humanas, não segundo o religiosismo, não segundo a padronização humana sobre as expectativas que o mundo tem sobre o comportamento de um filho de Deus, mas aquilo que o filho de Deus deve fazer segundo a imagem do próprio Cristo, segundo o exemplo do próprio Cristo. Aí o diabo tenta roubar isso de nós. Ele tenta colocar essa dúvida. E quantas vezes nessa dúvida você já pensou, ei, do jeito que eu estou, o que eu já fiz, o que eu já pratiquei, a maneira como a minha vida está, Deus já está longe de mim há muito tempo. Deus já se afastou de mim. Sabe de uma coisa? Deus nem quer mais se relacionar comigo. Deus me abandonou. Do jeito que eu estou passando por dificuldade, do jeito que eu estou passando por problema, essas dores só pode ser uma maldição de Deus sobre a minha vida, e eu mereço. Deus está me punindo. Deus está jogando contra. E nós pensamos muitas vezes nisso, ou sou só eu que penso nisso? Sabe por quê? A poeira vem e vem tomando conta. Mas aí Jesus, quando escuta essa palavra do diabo, será que você é filho de Deus mesmo? Se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, supre aí a sua fome, sabe, resolva a sua necessidade. Por que esse Deus está te colocando nessa situação? Para que esse Deus quer que você sofra desse jeito? Sabe, supra aí a sua necessidade. E aí Jesus responde para ele, ei, ô idiota, desculpa a palavra, irmãos, mas é mais ou menos assim. Você não entendeu ainda? Não são as circunstâncias que me definem. Não são as circunstâncias que definem quem eu sou. Não é se eu estou com fome ou não estou com fome. O que me define é a palavra que sai da boca de Deus. E Ele acabou de falar comigo que eu sou um amado filho dEle. E é assim que nós precisamos responder às vozes do mundo, às vozes do diabo, que tentam nos tirar do centro e dessa visão de que nós somos amados filhos de Deus. É assim que nós precisamos responder, irmãos, porque o mundo e o diabo, eles vão tentar roubar a nossa identidade, vão tentar mudar quem você é, vão tentar mudar o seu coração, vão tentar mudar essa sua identidade ontológica. Mas é uma coisa, podem tentar mudar. Se você entendeu quem você é, podem tentar mudar, pode colocar roupa diferente em você, pode mudar o seu cabelo, pode mudar o seu status social, podem fazer você sofrer externamente, pode fazer o que for, mas não vão conseguir roubar quem você é de verdade, se você entendeu que você é um amado, uma amada filha de Deus, porque é isso que nos define de fato. Paulo vai dizer, sabe quando é que você sabe que você é salvo? Sabe quando é que você sabe que você é um filho de Deus? Quando o Espírito de Deus testifica com o seu espírito que você é filho de Deus. É uma realidade interna, ela é ontológica, está lá dentro. Não é um pastor que chama você à frente e manda você fazer uma oração e você sai dali, ele bate e fala assim, agora você está salvo. Não é. É uma coisa interna, é quando você ouve essa voz, quando Deus segreda a você, ei, eu estou falando para você hoje aqui, ao seu coração, você é minha amada, você é meu amado filho,
não é o que você passa, não é o que está acontecendo, não são essas situações, não é esse drama que define quem você é. Sou eu quem define. E aí, isso nos aproxima de tal maneira, porque nos liga a todos lá na cruz, porque quem nós somos? Nós somos esses em quem Cristo habita, nós somos todos cristãos, somos todos pequenos cristos, estamos ligados nessa verdade poderosa e mística, onde todos nós somos um e o caráter desse um está sendo formado em nós, o caráter desse Deus está sendo formado em nós. E você já pensou, se Cristo estivesse aqui, nesse exato momento, e nós virássemos para Ele e falar assim: Jesus, ora por nós, ora por mim, ora por essa igreja. O que Ele oraria? O que Ele oraria? Eu acho que eu sei o que Ele oraria. Ele oraria o que está lá em João. Abra lá comigo. João, capítulo 17. João, capítulo 17. É uma oração de Jesus. E nessa oração ele está justamente fazendo isso. Ele está orando por nós. Jesus, nas Escrituras, está orando por mim e por você. E olha o que ele pede. Ele fala assim: não ficarei mais no mundo. 17, versículo 11. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Protege-os em teu nome. O nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. A oração de Cristo é: eu estou orando por vocês, cristãos, irmãos, filhos, Pai, eu estou orando pelos meus irmãos, Pai. Esses irmãos a quem o Senhor ama, em quem o Senhor tem prazer. Ele tem prazer porque o Filho dele habita em mim. Ele tem prazer porque Cristo habita em mim. Sabe por que ele tem prazer em mim? Porque Cristo morreu naquela cruz por mim. Ele pagou todos os meus pecados. Quando Deus olha para mim, Ele não vê mais o pecador, o Sérgio pecador. Ele vê o Cristo Santo em mim. Então Ele tem prazer em mim. Ele fala assim: Pai, eu estou pedindo para que eles sejam um. É por isso que eu falo para vocês, irmãos, nós somos um. Somos um. Amém? Somos um. E é por isso que nós precisamos aprender a cada dia mais. Não apenas valorizar essa nossa identidade, mas sinalizar isso para o mundo. Sinalizar isso para o mundo. Jesus falou assim: sabe quando que o mundo vai saber que vocês são meus discípulos, que vocês são um comigo e um entre vocês? Quando vocês se amarem, quando vos amardes uns aos outros. É na nossa expressão de amor, de comunhão, de solidariedade, de generosidade, na nossa comunhão, nas nossas relações mais íntimas, na maneira como nós nos agradamos, na maneira como nós guardamos uns aos outros, a forma como nós criamos expectativas para o bem-estar do próximo, quando o outro ganha valor, sentido nas nossas vidas, quando o outro tem significado para nós, quando nós paramos de olhar apenas para nós mesmos, para o nosso próprio umbigo, para o nosso próprio mundo fechado, quando nós conseguimos essa realização, quando nós conseguimos essa utopia humana, que só pode ser conseguida a partir do poder do Espírito Santo, que é deixar a si mesmo para ser feliz através do olho do outro, quando nós criamos essa experiência maravilhosa, espiritual e poderosa, aí nós entendemos que ser um não é simplesmente uma frase de camiseta. Não é só uma frase de camiseta. É uma ligação espiritual poderosa na nossa jornada espiritual.
Que Deus abençoe você.